Olá, bom dia, graça e paz, irmãos. Estamos aqui neste domingo para iniciar a nossa transmissão da nossa Escola Bíblica Dominical e estamos hoje aqui para, junto com você, na sua casa, através da nossa rede de transmissão, colocar diante de você a porção da Palavra de Deus em estudo, convidá-los a louvar a Deus, a apresentar ao Senhor as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas ações de graças e consagrar a nossa vida ao Senhor. E através do estudo da Palavra de Deus, estar mais próximo dos ensinos de Jesus. Meus queridos, nós vamos começar nesta manhã, primeiramente fazendo uma breve oração, e eu te convido, nesse momento, a orar a Deus e clamar ao Senhor a presença dEle conosco, nesse momento em que a igreja se reúne através desta transmissão. Oremos a Deus. Pai querido, obrigado por esta manhã, ter o privilégio de nos reunirmos através dessa transmissão, mesmo com todas as dificuldades que temos enfrentado em nossos dias. A bênção do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos assiste e nós podemos, ó Pai, juntos, através deste canal de comunicação, adorar o Senhor, estudar a Tua Palavra, cantar louvores ao Teu nome e apresentar diante de Ti as nossas orações. Nos abençoe nesta manhã, ó Deus, leva-nos, ó Pai, à Tua presença através do poder do Teu Espírito Santo, ó Pai. Assim oramos e assim pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, irmãos. Nós queremos convidá-lo a uma leitura da Palavra de Deus, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Queremos convidá-lo a ler o texto a partir do versículo 26, quando Filipe encontra-se com o eunuco, direcionado pelo poder do Espírito Santo. Atos, capítulo 8, a partir do versículo 26. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos fazer essa leitura até o versículo de número 40. Atos, capítulo 8, versículos 26 até o versículo 40. Diz assim a palavra de Deus: O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-se deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Por que da terra a sua vida é tirada? Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, o que impede que seja eu batizado?
Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Como poderei entender se alguém não me explicar? A passagem da palavra de Deus que estava sendo lido pelo eunuco, havia dificuldade em sua compreensão. E esta palavra, como poderei entender se alguém não me explicar, é uma palavra que convida a mim e convida a você. Estar atento à palavra de Deus, ao estudo da palavra de Deus, para ensinar a outros. Nós queremos cantar nesta manhã, querido, o hino de número 319, para louvar a Deus e despertar-nos ao amor, à evangelização, à vida cristã e à vida com Jesus. Hino de número 319, um hino que te convida a estar na presença de Deus, atento à obra do Evangelho. Vamos cantar?
orar. Eu quero orar por você nesta manhã e quero orar por você fazendo a leitura do Evangelho de Mateus no capítulo 11, versículos 28 a 30. E quero orar e junto com você nesta manhã colocarmos diante do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu quero orar pedindo a Deus que realmente traga descanso para as nossas almas. E eu gostaria que você pudesse se colocar na presença do Senhor nesse momento. Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos achegamos diante do Senhor nesse dia e colocamos, Senhor, na Tua presença a nossa alma, o nosso coração, todo o nosso ser, ó Deus. E clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha trazer-nos descanso para nós. Ó Pai querido, venhamos caminhando nesta situação já há mais de 4 meses, e realmente, ó Pai, percebemos que há um certo cansaço no meio do povo de Deus, há um certo desânimo, há um certo estresse por essa situação que tem nos achegado. Por isso nós nos achegamos diante do Senhor. A Tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E nós nos achegamos ao Senhor, ó Pai, para clamar a Ti, ó Deus. Traga descanso a nós, ó Pai. Traga a Tua graça e a Tua misericórdia. Traga, Senhor, o refrigério da esperança, do bálsamo do Espírito Santo sobre nós. Ó Deus querido, traga-nos a certeza da Tua presença, da alegria da salvação, do contentamento de que o Senhor é Deus que está cuidando de todos as nossas situações. Ó Deus querido, faz com que o nosso coração possa se alegrar em Ti e encontrar em Ti, ó Pai, o prazer de entender que o Senhor é Deus presente nos momentos da tribulação. Reforça, Senhor, estas verdades em nós. Nos assegura, ó Pai, de que, além de todos os momentos que estamos passando, o Senhor é conosco, o Senhor nos supre, o Senhor nos sustenta, nada tem nos faltado. Ó Deus querido, e nós Te clamamos e pedimos, ó Pai, refaz as nossas forças, renova-nos, ó Pai, na Tua presença. E agora, Senhor, eu oro por todos esses nossos irmãos que aqui conosco estão nesta transmissão. Clamo ao Senhor, ó Pai, que o Teu poder, a Tua graça, a Tua misericórdia esteja com cada um deles, ó Pai. Os abençoe, ó Pai, os faça se alegrar na Tua presença. Sim, Jesus, nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu bálsamo, nós precisamos da unção do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, ó Pai, de sentir a Tua presença em nosso coração. E assim clamamos, ó Pai, de acordo com o que está escrito na Tua palavra: vinde a mim, eis-nos, Senhor, aos Teus pés, eis-nos submetidos à Tua presença, eis-nos achegado a Ti, Senhor. Por isso nós nos achegamos, e nesta manhã de domingo, ó Pai, nos encontramos na Tua presença para apresentar, Senhor, o nosso cansaço, apresentar, Senhor, o nosso esgotamento, apresentar, Senhor, nosso desânimo, ó Pai, e pedir que o Senhor renova-nos, ó Pai, que o Senhor nos restaure, que o Senhor nos transforma, Senhor, e nos aqueça com o Teu Espírito Santo, que o Senhor nos traz, ó Pai, esse alívio, esse descanso que é prometido na Tua palavra. Assim oramos, assim confiamos, assim esperamos, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Por isso nós clamamos a Ti. Amém. Amém. Vamos cantar, irmãos, vamos buscar a Deus através do nosso louvor, através da nossa adoração a Deus. Vamos cantar ao Senhor nesse momento.
Graças e paz, irmãos. Nós também agradecemos a Deus por nós estarmos mais uma manhã aqui e mais um dia vivendo aqui na presença do Senhor. Isso é prova de que as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre as nossas vidas e que Ele tem cuidado de nós apesar de todas as circunstâncias, de todas as situações vividas aqui. E como a palavra de Deus nos convida e nos avisa e nos chama a trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança, nós queremos cantar um cântico de esperança nessa manhã. Uma canção que fala do amor de Deus que não falha, do amor de Deus que nos sustenta e que apesar de todas as coisas mudarem, apesar de nós mudarmos, o amor do Senhor não muda, teu amor não falha. Se o mar
Pai, é que Ele é quem nos sustenta. Nós precisamos também olhar firmes para a cruz de Jesus. Nós precisamos caminhar, irmãos, aqui na terra, olhando para aquilo que Ele fez por nós e crendo que Ele estará, assim como Ele prometeu ao nosso lado em todo o tempo, até a confirmação e a consumação dos séculos e todas as promessas que Ele fez a nós. Que nós possamos caminhar aqui nessa firmeza, nós possamos caminhar aqui olhando firmemente para o Senhor Jesus, sem olhar para aquilo que está ao nosso redor, as circunstâncias que nos oprimem, que nos abalam, mas que a nossa fé possa ser sustentada por Ele, por essas boas novas que Ele trouxe aos nossos corações. Através de Jesus, e nós te louvamos por isso. Louvamos
proclamamos o Teu nome e a Tua salvação. E queremos nessa manhã aqui exaltar o Seu nome e dizer que Tu és grandioso, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és o Rei sobre toda a terra, o Deus elevado, o Deus forte, o soberano Deus que controla o universo, que sustenta o universo, sustenta as nossas vidas e nos criou para a sua honra, para a sua glória. Por isso nós te exaltamos, nós louvamos o Senhor e confirmamos assim a nossa fé aqui nessa manhã. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no amor sacrificial de Jesus, cremos na nossa redenção e na salvação que o Senhor nos deu. E no nome de Jesus nós te louvamos e oramos a Ti. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós, nesta manhã, queremos estudar com os nossos irmãos em Escola Bíblica Dominical o estudo da Palavra de Deus. E eu quero fazer o uso de 2 textos na Palavra de Deus. Um se encontra na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9. Abra, por favor, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9. E o outro texto está na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4. Então, abra a sua Bíblia, deixa já marcado 1 Coríntios, capítulo 9, e também Filipenses, capítulo 4. São 2 textos bem próximos. Você pode... E aí, colocar o dedo segurando na página da sua Bíblia, né, e conectado aí a esses 2 textos. Primeiro texto, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 19. A palavra de Deus nos diz assim, primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 9, do versículo 19 até o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo os golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Agora, o texto de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10 até o versículo 13. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer
situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoe, ó Pai, esta palavra no meu coração, no coração da tua igreja reunida através desta transmissão. E a todos quanto, ó Pai, pela oportunidade ou encontrar-se com esta mensagem. Deus, que a graça, o poder, a presença do teu Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém. Amém. Irmãos, quando nós lemos na liturgia o texto de Atos, no capítulo 8, quando observamos a pergunta que o eunuco faz a Filipe, quando ele pergunta assim: peço-te que me explique a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Após fazer a leitura do texto de Isaías, aonde diz o profeta Isaías que foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, e assim ele não abriu a boca. Texto que o profeta Isaías faz referência a Jesus, e esse texto traz aqui parte do sofrimento do Messias, como cordeiro pascal que tira pecado do mundo, e ele realmente assim foi conduzido perante o seu tosquiador, né? E desta forma, então, nós entendemos que havia por parte daqueles que liam a palavra e percebiam a vida de um profeta, que havia certo sofrimento na vida deles. Se você prestar bem atenção, por que ele veio a imaginar que isso poderia ser o profeta falando de si mesmo? A vida sofrida do profeta. E de fato, depois, quando Cristo institui a sua igreja, e a igreja então, após a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, começa então a proclamar o Evangelho. As perseguições aos cristãos, as perseguições aos apóstolos, aqueles que viveram como mártires do Evangelho, não só na igreja primitiva, mas por toda a história da humanidade, nós vamos entender e ver que alguns, e geralmente alguns cristãos, são colocados como mártires na história. Há uma expectativa, há uma estrutura de pensamento de que realmente a causa do Evangelho é uma causa sofrida, é uma causa que traz sofrimento. O próprio Cristo Jesus, quando envia Ananias para restaurar a vista do apóstolo Paulo, e ele diz então a Ananias: olha, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo foi designado ao sofrimento pelo nome de Cristo. E há mesmo uma renúncia que todos os cristãos devem fazer, e o fazem, renunciando à própria vida, tomando a própria cruz e dizendo não aos seus privilégios, saindo da sua zona de conforto e vivendo uma vida entregue ao cristianismo, entregue ao Evangelho, onde nós nos entregamos a Cristo Jesus para viver e sofrer por Ele, por amor, por dedicação, por construção histórica daquilo que vem sobre nós, a perseguição aos cristãos. E hoje também não é diferente, e nós entendemos isso. Quando nós observamos o apóstolo Paulo na segunda carta, posteriormente, se você quiser dar uma olhada, ou se fazer menção à sua lembrança, e ele narra então como foi a sua perseguição e como ele sofreu pelo Evangelho. Tem ali um texto muito interessante, que são as questões dele ter sido fustigado com varas, né? E ali tem a expressão de 40 menos uma, que os judeus eles não
podiam dar mais do que 40 açoites na pessoa, então eles já tinham essa regra. E Paulo então foi fustigado com varas, né, uma vez, três vezes, né, e aí ele vai narrando ali o ter sido apedrejado, ter sido vivido em naufrágio. Exemplos que são realmente, na história do apóstolo Paulo, lições para nós que às vezes não temos a coragem, o despertamento a sair da nossa zona de conforto e viver a causa do Evangelho. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você, servo de Deus, cristão, você que confessa e professa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e entendes que a pregação do Evangelho nós devemos fazer com a nossa vida, com a nossa boca, com os nossos gestos, com o nosso amor e com também a nossa renúncia aos nossos desejos, aos nossos anseios e à nossa vontade. Então eu gostaria que você pudesse hoje olhar para nós, esses dois textos, para aprender a viver a causa do Evangelho, se dedicar à causa do Evangelho, se aplicar a viver em prol do Evangelho. O primeiro texto vai nos convidar a observar um detalhe que é importante, e foi importante para a vida de Paulo, foi importante na vida de muitos outros, e é importante para mim e para você no momento em que nós vivemos. E eu gostaria de olhar o primeiro momento como que adaptando a situação, adaptar-se à situação. Observe o texto que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo 9, e eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia próximo de você. No capítulo 9 de 1 Coríntios, no versículo 19, depois nós temos no versículo 22 e no versículo 23. No versículo 19 ele diz assim: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Paulo tinha a sua liberdade, ele era livre, ele não tinha necessidade pessoal, obrigação, mas ele de livre e espontânea vontade se tornou escravo de todos, com o propósito de ganhar o maior número possível. Ele se adaptou à posição de escravo. Ele se colocou nessa situação em prol da causa do Evangelho. Versículo 22, vamos ter outro relato. Fiz-me de fraco para com os fracos. E lá no finalzinho, na segunda parte do versículo, fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar algum. Paulo se adaptou, Paulo viveu de acordo com a necessidade. Paulo se colocou em prol do Evangelho na qualificação e na desqualificação pessoal. E é importante você observar isso. No versículo 23, ele vai então dizer o seu testemunho: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esta é a nossa estrutura, essa é a nossa posição, este é o convite a mim e a você, nesta manhã, na realidade em que estamos vivendo, em se adaptar à situação em que estamos vivendo, em causa do Evangelho. Eu quero dizer para você, querido, que às vezes existem algumas coisas inculcadas em nós, por questões do relacionamento com o mundo presente, que aprendemos errado. Pois há um ditado popular que vai nos dizer assim: olha, o mundo é dos espertos. Outro diz assim: quem pode mais, chora menos. São ditados populares que às vezes, na convivência e no relacionamento com a atual sociedade, nós achamos que devemos aplicar em nossos conceitos de vida. E assim nós não nos submetemos à causa do Evangelho, não nos tornamos escravos dos outros, não nos tornamos submissos às pessoas, não consideramos uns aos outros superiores a nós mesmos, mas nos colocamos em posição de superioridade, e aí admitimos
a lei da selva. Quem pode mais, come mais. Ali, então, ferozmente avançamos diante da sociedade, nas filas, diante dos momentos que a vida nos oportuniza, e queremos ser os primeiros, e queremos ser os mais avantajados, e queremos ser os maiores, e queremos ser aqueles que são servidos, enquanto o Senhor Jesus nos disse que estamos aqui para servir. Esta é a causa do Evangelho. Nós precisamos aprender a adaptar as situações. E hoje nós vivemos uma situação importante para adaptar, não só na questão da sobrevivência, não só na questão de viver maior ou menor do que os outros, mas observar o que acontece na nossa cidade, o que acontece no nosso estado, o que acontece no Brasil e o que acontece no mundo inteiro e adaptar-se. Não é viver segundo a moda, não é viver segundo o que se está acontecendo, porque fulano vive assim, mas é uma questão de adequação e adaptação, de ressignificar o nosso cristianismo e o nosso evangelho, não segundo ao mundo, mas segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que é importante fazer para alcançar a muitos. Eu preciso ter a palavra de Deus como padrão da minha vida. E assim, observando a palavra, viver de acordo com o Evangelho, a favor do Evangelho. Quando nós observamos que a nossa causa é justa, que a nossa causa é nobre, nós somos convidados, como diz o versículo 25, a dominar-nos. Todo atleta se domina. Você precisa começar a observar onde você está perdendo o domínio da sua situação e recolher-se ao domínio das questões que você precisa dominar. Olha só o versículo 26, não é algo tão simples, é uma luta. Assim corro também eu, não sem meta, mas assim luto. Luto não como desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo, ele não está dizendo que foi simples, que foi fácil fazer-se escravo de todos, fazer-se judeu para com judeus, fazer-se sem regime da lei para... Não, ele coloca que é uma questão de dominar-se, é uma questão de lutar, e por fim, no versículo 27, ele vai dizer mais ainda, que é uma questão de renúncia, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outro, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Há dentro de si uma renúncia para viver a causa do Evangelho e adaptar-se. Não significa que eu aceito, não significa que eu concordo, não significa que está sendo fácil, não significa que é um momento tranquilo, não. É um momento de luta, é um momento de renúncia e é um momento de dominar-se para viver essa justa causa e essa causa que é nobre. Não é fácil, mas é necessário. E aqui então, querido, nós precisamos ir a um segundo momento da história para viver a causa do Evangelho. Por isso, então, nós trouxemos o segundo texto de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Aqui nós encontramos um convite a essa leitura, que já falamos várias vezes, o uso errado do versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tem gente que coloca esse versículo no para-choque do caminhão e vai avançando. Tem gente que coloca esse versículo na pulseira, no braço e vai avançando. E Deus vem a reboque, te salvando e reconstruindo e consertando os estragos da sua vida. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, então ele poderia viver qualquer situação na sua vida, porque ele era sustentado por Deus. E se você observar, é isso. Ou seja, nós precisamos aprender a viver o contentamento. Olha o que está dizendo aqui o versículo, do versículo 10, mais precisamente, o versículo 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E a situação que nós somos convidados a viver contente, essa situação de pandemia que nós estamos vivendo, é a realidade.
E o evangelho então vem na contramão do mundo, onde há desespero, onde há cansaço, onde há tristeza, onde há choro, onde há várias outras questões pessoais de direito nosso, mas somos convidados a renunciar isso e a aprender a viver contente em toda e qualquer situação e ao final dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Nós não vamos viver isso na nossa força. Não, nós não vamos viver o aprender a viver contente em toda e qualquer situação, não na nossa força, não no suporte pessoal da construção de caráter nosso, mas não, no poder daquele que nos fortalece, é viver o nosso contentamento desta forma. São as palavras que constrói isso em nós. São 3 expressões que nós podemos aqui. Quando Paulo, no versículo 10, ele diz, alegrei-me no Senhor, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Começa com alegria. E aí ele vem depois, no versículo 11, aprendi a viver contente. E depois, no versículo 3, tudo posso. Essas 3 expressões vai nos levar ao contentamento. E eu preciso de colocar isso em prática em minha vida. É fácil? Não, não é. É difícil. Mas não é impossível. É difícil, olhando para a minha estrutura humana. Por isso que o apóstolo Paulo coloca a questão que ele não faz isso na força do seu braço, mas no poder daquele que o lhe fortalece. A minha dúvida é se a escola desta aprendizagem é opcional ou acontece e nós temos que adaptar-se. Porque às vezes a gente para na nossa vida e pensa assim, eu posso ir por esse caminho, ou posso ir por esse daqui. E fazemos escolha. Por exemplo, digamos que você precisa ir à Barra de São Francisco. Eu vou passar por Santa Luzia, Mantena e chegar lá. É mais perto, tem mais buraco. Não, eu vou descer Vila Verde, Águia Branca e pegar asfalto. São escolhas. Essas são escolhas e essas escolhas nós fazemos e tomamos essa decisão. Mas hoje, eu quero dizer para você, querido, que a ideia de adaptar-se à situação não veio por uma escolha. Alguém aí escolheu o vírus? Alguém escolheu viver essa pandemia? Não. Essa situação chegou até nós. E agora, então, nós precisamos nos adaptar e aprender a viver contentamento com essa situação imposta. Não no nosso braço, como já disse. Hoje, nós somos forçados a aprender a viver assim. Mas, querido, eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança. Por que há esperança? Porque se Paulo, um humano, um mortal, ele aprendeu a viver na sua relação com Deus, eu também e você também pode aprender. Nós podemos aprender a viver esse contentamento. Nós podemos buscar esse aprendizado. E a dica desse aprendizado está aqui no texto. Olha o versículo 12. No meio do versículo 12 tem uma palavrinha aí especial. Olha aí. No meio do versículo 12. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em toda circunstância. Já tenho experiência. É o que eu preciso, é o que você precisa, ter experiência. Há uma dificuldade no ensino quando a pessoa não quer experimentar as coisas, não quer viver a experiência. E, querido, deixa eu explicar uma coisa para você, só para trazer a sua memória. Quando nós vamos experimentar uma coisa para dar certo, não significa que é na primeira tentativa. Não significa que é de imediato. Tem uma ilustração que se faz com a relação
a questão da invenção da lâmpada, para explicar um pouco essa ideia da experiência. Foram várias e inúmeras, se não me engano, milhares de tentativas. E quando foi perguntado ao inventor da lâmpada, poxa, tantas frustrações que você teve para chegar a essa conclusão, ele disse, não, eu não tive frustrações, eu tive aprendizado, eu tive experiência, eu tive ensinamento. Cada tentativa que você faz para alcançar o certo, e você não consegue, são experiências, e elas não são frustrações, elas são experiências que são acrescidas na sua vida, que ninguém tira de você. E aqui o apóstolo Paulo, então ele nos ensina que para viver o contentamento, houve uma caminhada de experiência, e esta é a minha vida, é a sua vida. Não desista, tente de novo. Ontem foi chato, hoje está sendo triste, amanhã poderá ser um dia alegre. E assim você vai levantando a cabeça, e assim você vai vivendo a cada dia novas experiências, a cada dia um novo levantar da cabeça. Tem um cântico que eu já apresentei a vocês aqui, tropeça aqui e cai acolá, e de novo levanta e começa a cantar. E de novo levanta e começa, e de novo levanta e experimenta de novo, até você aprender a viver o contentamento. É um aprendizado, não é um insight, não é algo do dia para a noite, não é algo no instantâneo, é algo que vem por etapa, por aprendizado, por estudo da sua personalidade, por estudo da sua relação com Deus, do conhecimento com Deus, de uma vida de oração, de busca, de constante busca, e viver atento para aprender a viver o contentamento com compreensão, com repetição e com força de vontade. E eu gostaria de encerrar que para viver a causa do Evangelho, você precisa de reconhecer a necessidade de adaptar-se e de viver contente. Você tem que reconhecer essa necessidade. Não basta ter esse conhecimento, não basta ter essa ideia de que essa é a vida cristã. Não! Você foi convocado para estar no exército de Cristo. Você é soldado do Senhor Jesus, e um soldado não deve se envolver com coisas desse século. Nós precisamos nos envolver com as coisas da palavra de Deus. E essa necessidade de viver o Evangelho está lá na carta que Paulo escreve ao capítulo 9, na primeira carta aos Coríntios, só que agora no versículo 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois sobre mim me pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. A todos nós foi dado o dom do Espírito Santo, visando um fim proveitoso para o viver do cristianismo, para o viver da vida cristã. Eu e você temos os nossos dons. Uns irão pregar usando as suas palavras, uns irão pregar usando o dom da pregação, outros irão pregar o Evangelho com o seu testemunho, com o seu sorriso, com a sua simpatia, com a sua alegria. Outros irão viver o Evangelho com a sua maneira de fazer caridade, outros irão pregar o Evangelho da sua maneira de ser bons conselheiros, outros irão viver o Evangelho através de um relacionamento especial com pessoas. No chamado que Deus tem para você, Ele te deu dom para você viver esse dom. E talvez hoje, ligar para a pessoa, conversar com a pessoa, ou talvez hoje cumprimentar uma pessoa, uma mensagem a uma pessoa, seja a coisa mais especial para você fazer para quem pode estar vivendo um dia triste. Talvez hoje, se colocar solícito a uma pessoa para ajudar uma pessoa, seria a coisa mais importante para viver esses dias de pandemia, esses dias de tristeza, de sufoco. Precisamos nos adaptar e nos adequar, precisamos ressignificar o nosso cristianismo, o nosso evangelho dentro da palavra de Deus e transformar os nossos modos e viver para a glória do Senhor.
Não devemos nos envergonhar do Evangelho. Quando Paulo escreve aos Romanos, vai dizer que ele é o poder de Deus para toda e qualquer situação. Viver o Evangelho é viver um poder que há de quebrar barreiras, e você poderá, então, influenciar para o bem. E pregando assim, com a minha vida, com a nossa voz, com as nossas ações, com as nossas atitudes. Esta é a nossa necessidade de reconhecer e aprender essa necessidade. Mas, queridos, adaptando a situação e aprendendo a viver no nosso contexto e reconhecendo essa necessidade, não é suficiente, porque não depende só de nós, depende da ação do Espírito Santo em nós, depende da busca constante, perseverante na presença de Deus. A princípio, eu preciso de reconhecer, eu preciso de buscar, eu preciso de me adaptar e fazer o meu esforço pessoal, individual, eu e você. E entre esses esforços, cabe aqui viver para a causa do Evangelho as nossas orações. Que seja esse o motivo da sua oração, buscar a Deus para viver o Evangelho, para viver a causa do Evangelho. Que seja esse o motivo da sua oração, se adaptar a essa realidade e pedir a Deus sabedoria espiritual para viver esse novo tempo. Pedir a Deus unção do Espírito Santo para ter o discernimento espiritual de onde, como e de que forma agir e de que forma viver a razão do Evangelho da qual você foi chamado. Que Deus te desperte, que Deus te leve a adaptar a essa nova realidade, que Deus ouça as nossas orações e que nos ensine a viver esse contexto e, vivendo esse contexto, aprender a viver no contentamento. Que Deus, assim, pela sua graça, pela sua misericórdia, ouça as nossas orações, que seja esse o motivo das nossas orações, bater, pedir e suplicar que o Senhor nos transforme em verdadeiros pregadores do Evangelho, adaptado a essa realidade, vivendo o contentamento diante do poder do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos orar, mas antes de orar, gostaria de colocar diante de vocês os nossos aniversariantes da semana. Nós temos os nossos aniversariantes da semana e nós queremos, então, compartilhar com vocês. Essa semana, os aniversariantes é a nossa irmã Tereza Evangelista, o nosso irmão Roberto, evangelista, presbítero evangelista da igreja, né? Ele está aí aniversariando essa semana. Temos também o Guilherme Evangelista, Tereza Evangelista, Evangelista Roberto e Guilherme Evangelista. E temos também o nosso irmão Diácono Sidmar, a nossa irmã Tereza, dia 26, como está aí na tela para vocês, o nosso irmão Roberto no dia 30, nosso irmão Guilherme também no dia 30, no dia 31, o Diácono Sidmar, e no sábado, dia 1º/8, a nossa irmã Cirleia, que está lá nos Estados Unidos, né? A irmã Cirleia é a nora do nosso irmão presbítero José Francisco, casada com o nosso irmão Cleito, estão ali, né, em terras americanas. Que Deus abençoe cada um deles, né? Que Deus esteja sustentando esses aniversariantes. E nós, como igreja, estaremos novamente hoje aqui às 19 horas para cultuar e adorar ao Senhor. E estamos, né, observando aí a possibilidade do retorno, né, das nossas atividades. Nós vamos orar, colocar diante de Deus a nossa vida, a nossa igreja, a sua vida, o nosso significado de vida diante do Evangelho e que cada um de nós possamos assim nos colocar na presença do Senhor. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra nesta manhã em escola bíblica dominical, quando, Senhor, somos chamados a viver, Senhor, o Evangelho, viver a causa do Evangelho.
adaptando, Senhor, à situação, assim como Paulo fez de tudo para com todos, a fim de ganhar o maior número de pessoas possíveis. Ó Deus querido, que nós também possamos, ó Pai, viver o contentamento e aprender com o apóstolo Paulo, que, pelo poder do Senhor, aprendeu a viver toda e qualquer situação na força do poder que o Senhor o sustentou. Ó Deus, nós clamamos e pedimos, ó Pai, porque se depender, ó Pai, de uma construção humana, poderemos ser até bem educadinhos, ó Pai, poderemos até mesmo ser bem comportados, mas, ó Pai, não haverá o fluir do Teu Espírito em nós, não haverá, Senhor, o fluir da graça, da Tua misericórdia e do Teu amor em nós. Por isso clamamos, por isso pedimos e suplicamos ao Senhor, que pelo Teu poder haja, Senhor, a unção do Senhor em nossas vidas, na vida de cada um dos Teus filhos, e que o Senhor assim o faça em minha vida, na vida de cada um dos nossos ouvintes, ó Pai. Nos alegramos, ó Pai, com os aniversariantes dessa semana e com gratidão ao Senhor, colocamos na Tua presença pedindo que o Senhor renove sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia. Queremos também, ó Pai, lembrar daqueles que padecem, daqueles que sofrem pela a enfermidade do Covid, mas também daqueles, ó Pai, que hoje, Senhor, passam por dificuldades diferentes, como o caso da vizinha da nossa irmã Neide, Dona Nair, que caiu, quebrou a perna e está precisando de uma cirurgia. O seu esposo, ali, seu Nilton, já estando isolado, um senhor já de mais de 80 anos, precisando, Senhor, de atenção. Ó Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia os assista. Assista também aqueles, ó Pai, que hoje ainda choram o luto da partida da nossa irmã Ideni Faria. Que a graça do Senhor esteja com todos os familiares. Abençoe-nos, ó Pai, como cidade, abençoe-nos como igreja, abençoe-nos como povo escolhido do Senhor, e que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Nós oramos, clamamos ao Senhor e apresentamos ao Senhor as nossas ações de graças, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia e até a noite, se Deus quiser. Amém.